Muito bem, mais um vídeo para o nosso canal. Espero que você esteja bem, que esteja tudo certo aí com sua vida. Antes de continuarmos, já peço aqueles favores: curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative as notificações para receber as novidades e também te convido a me conhecer pelas redes sociais do Instagram. Lá eu tenho duas contas: a canal Rodrigo Historiador, que é a conta de divulgação aqui do YouTube, e a conta Memearquia, que é uma página de memes. Também te convido a conhecer o meu trabalho como escritor. Lá na plataforma academia.edu estão os meus livros para download gratuito, livre, você pode acessar por lá também. E falando do nosso vídeo, nós trataremos hoje sobre o assunto Estado e capitalismo, é o tema do nosso vídeo hoje. Então, qual é a relação entre o Estado e o capitalismo? Temos aqueles liberais que dizem que o capitalismo, o Estado é pequeno, ele não tem interferência, que a economia se faz sem o Estado, que o Estado só atrapalha. Então, qual é a real relação entre o Estado e o capitalismo? Primeiro, nós precisamos definir tanto Estado quanto capitalismo. Então nós estamos falando aqui de Estado no capitalismo, do Estado moderno. Nós temos a figura do Estado na humanidade desde a Idade dos Metais. Só que aquele Estado, como que ele se definia? Como uma instância que era a principal instância de violência ou que poderia exercer a violência numa sociedade. Esse era o Estado na antiguidade e em outros momentos. Na modernidade, se você pegar aí do século XV para cá mais ou menos, como é que o Estado se define? Lá nós pegamos a definição do sociólogo Max Weber. O Estado, ele é uma instância que tem o monopólio da violência sobre um território. Então agora, no Estado moderno, você tem duas condições: esse monopólio da violência, de exercer a violência, do exercício da violência, e sobre um determinado território. Então é desse Estado que nós estamos falando, do Estado moderno. E quando falamos de capitalismo, estamos falando de quê? De uma economia em que o principal bem dessa economia é o capital. E o que é o capital? O capital é um recurso que tem como sua principal finalidade a acumulação de recursos. Então, por exemplo, um feudo, ele não era um capital porque a principal finalidade dele, lá no feudalismo, era produzir bens de consumo, era para o consumo da comunidade que estava morando naquele feudo. Já o capital, numa fazenda capitalista, do agronegócio, por exemplo, a funcionalidade dele é gerar recursos que serão reinvestidos para gerar mais recursos ainda. Então, essa é a diferença de capital para outro tipo de recurso. Então, o capitalismo, repito, é a sociedade em que o capital é o principal bem, principal recurso na sociedade. E o capitalismo, ele começa a se desenhar também lá por volta do século XV, né? Aquele capitalismo comercial, depois o capitalismo industrial, e hoje nós vivemos um capitalismo financeiro, a financeirização da economia. Será que é coincidência que o capitalismo e o Estado moderno têm dado seus primeiros passos aí no início da modernidade, do século XVI, XV para cá? Não é uma coincidência. Segundo o pensador Karl Polanyi, ele defende que o mercado e o Estado moderno, eles são gêmeos inseparáveis. São palavras dele. Então, o capitalismo ou o mercado, esse local de circulação de mercadorias amplo, e o Estado moderno, eles nascem como gêmeos inseparáveis, aí, como gêmeos siameses, né? Eles estão juntos aí, porque um vai forjar o outro. Então, o mercado, como nós conhecemos, ele é forjado na medida que se formam aqueles estados modernos que vão unificar o mercado em seus territórios, fazendo comércio a longa distância. Então, o mercado, como nós conhecemos, ele é fruto da ação do Estado, que vai unificar a esses territórios. Então, a minha tese aqui é que no capitalismo, esse sistema econômico que vai surgir aí no início da modernidade, o Estado, ele sempre é presente e, digo mais, ele sempre é forte. Há esse discurso liberal de que no capitalismo, para ele funcionar, o Estado tem que ser mínimo. Não é bem assim. Se nós formos para os dados, na verdade, sem Estado forte, nós não temos capitalismo. Então, darei aqui alguns casos para comprovar isso. Se nós olharmos, por exemplo, no início da modernidade, a expansão colonial sobre a América
e ali no litoral africano, drenando recursos desses locais. Da África, seres humanos escravizados, e da América, principalmente ouro, prata e commodities como açúcar aqui do Brasil. Sem a ação do Estado para garantir a posse desses territórios para as potências europeias, principalmente Espanha e Portugal, essa extração de recursos ela não seria viável. O Estado, tanto para você conseguir determinar esse território diante de outras potências estrangeiras e determinar esse território contra as populações indígenas que estavam na América. Então, sem o Estado, essa drenagem de recursos ela não teria sido possível. Então, você precisa de ter um Estado forte, militarizado, centralizado, para essa drenagem de recursos acontecerem. Olhamos aí, por exemplo, para o século XIX, que é dito que é o século do liberalismo na Europa. Nesse momento, a Europa, a industrialização se expande para a Europa, para além da Inglaterra. Então, países como Holanda, França, também se industrializam. Só que essa industrialização, ela se dá no mesmo contexto do neocolonialismo ou do imperialismo, em que as potências europeias estão aí com colônias na África e na Ásia, drenando recursos da África e da Ásia, carvão, minerais desses continentes, usando a mão de obra explorada nesses continentes. E mais uma vez, quem garantia essas possessões coloniais para a Europa? O Estado. Então, as forças bélicas do Estado é que garantiam a possessão da Europa sobre essas colônias na África e da Ásia. Sem a ação do Estado garantindo essas colônias, essa extração de recursos no século XIX, ela não seria possível sem esse Estado forte. E vamos para o nosso terceiro e último exemplo, caso, que é o mais falado aí como um exemplo de liberalismo, que são os Estados Unidos da América. Será que nos Estados Unidos o Estado ele é fraco? Não, o Estado não é fraco nos Estados Unidos. Desde o seu início, a ação estatal foi fundamental para o progresso econômico dos Estados Unidos, desde distribuindo terras lá no século XIX para a colonização do interior do país, que garantiu a formação de uma classe média consumidora que foi fundamental para o crescimento econômico e industrial do país. E se nós olharmos hoje, os Estados Unidos, ou nos Estados Unidos, o Estado continua muito forte. Se nós olharmos, por exemplo, para a universidade, procure um artigo da BBC que fala sobre isso, 50% do orçamento das universidades estadunidenses vem do Estado, aqueles projetos financiados pelo Departamento da Defesa e outros departamentos, mas financiando as universidades, 50%. Se nós olharmos as Forças Armadas Americanas, pergunte aí para você, será que sem o poderoso exército, a poderosa marinha e a poderosa aeronáutica dos Estados Unidos, os interesses estadunidenses seriam garantidos no mundo, nas regiões de petróleo? Vemos aí o caso da Venezuela, o caso do Irã. Será que sem o Estado militarizado, forte, os Estados Unidos teriam conseguido garantir seus interesses no mundo? Para mim, não. Então você precisa desse Estado forte, energizado, que garanta aí os interesses estadunidenses no mundo. Então o Estado ele tem que ser forte. Então, na verdade, a pergunta não é se o Estado é forte ou fraco. A minha tese é que o Estado sempre é forte no capitalismo. A pergunta é, o Estado é forte para quem? Você tem um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que investe trilhões nas suas forças armadas, mas que tem centenas de milhares de pessoas hoje morando nas ruas, que investe trilhões nas forças armadas, mas que tem milhares de pessoas que morrem porque não têm acesso à saúde, porque a saúde é totalmente privada e se você não tiver plano de saúde, você perece. Então, na verdade, a pergunta para quem esse Estado é forte, Nós tivemos a experiência, principalmente na primeira metade, em meados do século XX, do estado de bem-estar social. Nesse momento, no capitalismo, nos países do capitalismo central, Estados Unidos, Inglaterra, França, além de ter um Estado forte na dimensão militar, houve um Estado forte também na dimensão social. Então, com políticas públicas de saúde, segurança, educação, previdência, direitos trabalhistas, que melhoraram a vida dos trabalhadores,
principalmente temendo que as ideias socialistas da União Soviética entrassem no Ocidente. Então o Estado, nesse caso aí, nessa janela de tempo, ele foi forte em benefício das populações trabalhadoras, das classes trabalhadoras. Então a questão é, sempre o Estado é forte para quem e como ele é forte. Então o Estado, para garantir o capitalismo, ele teve que ser forte militarmente e também economicamente, né? Eu vou expandir meus exemplos em dois momentos. Por exemplo, crise de 29. Na crise de 29, quem tirou a economia do buraco? Foi o Estado, com grandes e robustos investimentos na economia, em obras públicas, para as pessoas terem trabalho, e com trabalho terem dinheiro no bolso, e com dinheiro no bolso poderem consumir e fazer a roda do mercado girar de novo. E a crise de 2008. Na crise de 2008, o Estado praticamente estatizou o sistema bancário e as montadoras, para que elas não quebrassem. O Estado investiu trilhões na economia de novo, o Estado americano, nos Estados Unidos, para fazer isso. Eu lembro que muito bem nessa época saiu uma revista Veja, e na capa o Obama estilizado como Stalin, e o título da matéria era Camarada Obama, por conta da ação estatal na economia. Sem o Estado, o capitalismo naquela crise de 2008 e na crise de 29, ele teria ido para o buraco, sem esses robustos investimentos estatais. Então, pergunto mais uma vez, o Estado é forte como e o Estado é forte para quem? Né? São essas questões. Para mim, o Estado ele tem que ser forte, não apenas na dimensão econômica, mas também garantindo condições sociais mínimas para ter um equilíbrio social mínimo para a população. O Estado ainda é o principal distribuidor de renda dentro do capitalismo, né? Só que há momentos em que ele faz isso, como no estado de bem-estar social no século XX, e há momentos que ele não faz isso, por exemplo, na onda neoliberal nos anos 70 para cá, em que ele vai privatizar setores da economia e vai retirar recursos de investimentos sociais. Então, essa discussão que eu tenho para hoje. Eu gostaria que você comentasse se você concorda, discorda, apresente dados que eu não contemplei para a gente ter uma conversa legal, tá bom? No mais, fico por aqui, grande abraço, fiquem bem e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.